Ah, você comentou aqui quando você chegou que gosta muito de filosofia oriental. E como eu não sei nada sobre, eu queria que falasse um pouco pra gente, que eu tô curioso. Por que você gosta tanto da filosofia oriental? A filosofia oriental, eu acho que ela é muito autêntica e ela não sofreu do mesmo problema da ocidental, que foi essa separação que a gente estava falando agora. Ah, entendo. Então, a filosofia oriental, ela está intrinsecamente conectada às religiões, né? Então, muitas vezes você vai ver, inclusive, Mas falando num assim... lugar que praticamente quase não tem religião, tem mais o budismo e tal, pouca... Não tem muitas religiões. Lá Tem muitas, lá tem muitas, tem ao muitas contrário, né? Só religiões. que não tem o que... Porque a vasto religião lá aqui, né? tem uma característica de ser menos institucionalizada do que a gente está acostumado no Ocidente. Porque se a gente pega as grandes duas religiões do Ocidente, assim, é o cristianismo e o islamismo. Embora as duas tenham mais o berço no Oriente do que no Ocidente. Sim. Mas genericamente falando, vamos falar que elas são as duas principais, né, no Ocidente aí. No Oriente, quando a gente fala de taoísmo, você vai ver muitos lugares falando assim, taoísmo não é uma religião, é uma filosofia. Assim, é os dois. Porque, na verdade, não se separam uma coisa da outra, né? Porque a religião tem a ideia de religar o ser humano a algo sagrado, a uma ideia superior, etc., né? Só que para eles falam disso de uma maneira muito mais natural do que a gente, que começou a separar e dividir as coisas e tratar quase como política de futebol e dizer que não discute porque cada um tem seu time. Então lá eles não têm esse problema. Não, porque as religiões conversam, tem sincretismo entre si, elas conversam entre si, né? É lógico, existem tipos de intolerância também, mas esse sincretismo é muito comum. Então você não vai estranhar um budista falando de ideias taoístas. Isso é normal, absolutamente normal. Assim como o hinduísmo está profundamente enraizado com o budismo e vice-versa, né? E o que importa são as ideias. Eles compartilham muitas vezes até os mesmos textos sagrados, né? Então a filosofia oriental está muito relacionada com esses princípios básicos de como eu enxergo a vida, né? E esses princípios básicos ali estão fundamentados na metafísica, que são os princípios básicos ali que vão reger as religiões também, né? Então aquele símbolo que a gente conhece como Yin e Yang, né? Que chama Tao, na verdade, né? Representa o todo. Então quando eles querem representar Deus, por exemplo, né? Não é uma personificação igual a gente tem lá na Capela Sistina, né? Mas é um símbolo. Então aquilo ali está representando o todo, ou o que seria Deus, né? Então, e eles têm profundos conceitos filosóficos em relação a isso, como, por exemplo, né, no taoísmo, uma das frases que rege o taoísmo diz assim: o tal que é o verdadeiro tal não pode ser nomeado. O que eles querem dizer com isso? Deus é absoluto, você não fala de Deus, porque se você dá característica para ele, já não é Deus mais. Ele está além da sua capacidade de definição, porque sua mente é limitada, Deus não. Interessante, cara. E falando dessa parte aí da filosofia oriental, eu queria que você recomendasse, né, para as pessoas, porque eu acredito que tem muitos que vão assistir esse episódio, seja hoje, amanhã, ano que vem, daqui a 10 anos, muito voltados para entender um pouco sobre a filosofia. Alguns até já conhecem um pouco, mas outros nunca ouviram falar de nada da filosofia referente à parte oriental. Aí queria que você recomendasse, talvez, livro, ou uma série, ou um filme, para que as pessoas possam compreender mais essa filosofia aí, que é pouco difundida aqui pra gente. Legal. Bem, tem um filósofo e filme que eu recomendo, é Confúcio. É um filme que está, inclusive, disponível gratuito no YouTube, você acha aí, Confúcios, a Batalha do Império. Acho que é muito interessante para mostrar ali a vida de Confúcio e tal. Ele é quase concomitante aos estoicos ali e a Sócrates. Se um estoico visse ele, certamente diria que é um estoico, pela vida difícil que ele levou e absolutamente fenomenal, né? Dentro de livros que eu recomendaria, tem aí o Tao Te Ching, do taoísmo, tem o Dhammapada, do budismo, né? Tem o Bhagavad Gita, da mitologia hindu. Então, são todos aí referências primordiais para quem quer
começar a entender um pouquinho aí do pensamento oriental, né? Como ele é rico. Bacana.